A gravidade da lesão do Bright White incomodou a todos no bastidor do Grêmio. Existem algumas explicações para o acontecido, outras que a gente não consegue nem imaginar. Mas o fato é que a recuperação do atleta é extremamente dura. E a gente vai falar sobre isso e o prognóstico futuro depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre Bright White e a recuperação dura que tem pela frente depois da confirmação de uma lesão no tendão. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra que esse conteúdo é um oferecimento da Zapay, ZAPAY, um aplicativo que resolve os problemas do teu veículo, carro, moto ou caminhão. A Zapay tá aí para te ajudar. Baixa o aplicativo da Zapay, paga aquilo que tu tá devendo, IPVA, licenciamento, multas, em até 12 vezes no cartão de crédito e usando o nosso cupom você ganha ainda desconto nas taxas do parcelamento. Lembra que a Zapay é registrada no Detran RS, então pode confiar e tu consegue administrar o teu carro sem sair de casa na maior tranquilidade e segurança, tá? Bora aí falar sobre a recuperação do Bright White, porque a recuperação de uma ruptura completa do tendão de Aquiles em um jogador de futebol de alta performance costuma ser um processo bem dolorido. A lesão do tendão, e isso foi através de pesquisas que eu fiz, atrapalha demais o desenvolvimento do atleta pós-recuperação. Tá? Quando eu digo desenvolvimento, eu tô falando tecnicamente. É muito difícil voltar de uma lesão de tendão em alto rendimento, demora bastante. Em alguns esportes, como o basquete, por exemplo, onde envolve muito salto, né? É evidente que é uma outra mecânica de jogo. Alguns jogadores demoram até 2 anos para voltar ao prumo, para voltar no auge. Mas aí eu tô falando de basquete, um jogo de salto, de uma quadra, de um contato diferente, de um outro terreno de jogo, um ritmo, né, bastante intenso. Não é o caso do futebol. No futebol a recuperação também costuma ser bastante dura. Existem alguns relatos que variam muito, tá? De 6 a 12 meses. Varia muito dependendo da gravidade da lesão, da idade do atleta, da técnica cirúrgica que é utilizada e também sobre a recuperação, né? A forma como a fisioterapia vai ser levada. A gente está falando aqui de um jogador que é muito profissional. O Bright White, ele é muita coisa, tá? Existem muitas críticas em relação a técnica do Bright White, ao comportamento dentro de campo, evidentemente, né, porque ele é um cara exemplar fora das 4 linhas, mas tem torcedor que não gosta, enfim, divide opiniões. Só que ninguém pode falar, nem o mais crítico ao Bright White, que ele não é um cara trabalhador. E ele é muito. E talvez por isso o bastidor do Grêmio esteja sentindo bastante essa lesão do Bright White. Ainda mais que ela acontece no momento onde o Mano tinha um plano para ele. O plano do Mano Menezes era colocar Bright White e Carlos Vinícius jogando juntos, formando uma dupla de ataque. O time foi montado para isso. Aquilo que nós vimos na Arena, agora na derrota para o Mirassol, onde o Alisson é o parceiro do Bright White, na verdade o Bright White seria o Alisson, tendo uma maior liberdade de movimentação, e um centroavante à sua frente, que é o Carlos Vinícius, fazendo pivô, brigando pela bola. Esse era o plano, esse era o objetivo. E essa lesão atrapalha e atrapalha demais. Mas eu falava sobre a recuperação do atleta. Os prognósticos falam em 7, 8 meses, tá? Pode mais? Pode mais sim. Mas a média de recuperação dentro do futebol é algo em torno aí de 8 meses, realmente. A gente vai trabalhar a partir de agora com as informações do período pós-cirurgia. Como o corpo do Bright White vai se comportar. O Bright White tomou uma pancada no tornozelo no dia 1º de junho contra o Juventude e teve grandes dificuldades de recuperação. E acredite ou não, né, o Bright White não conseguiu tecnicamente entregar depois daquele confronto. E essa é uma leitura que as pessoas da comissão técnica do Grêmio colocam, que o Bright White estava jogando claramente descontado por conta das dores que ele convivia e que ele tentava levar e postergar uma recuperação ou até mesmo algum tipo de intervenção um pouco mais forte, né? Como daqui a pouco uma cirurgia, se avaliar, qualquer coisa nesse sentido. Vamos olhar aqui jogadores que se envolveram em lances semelhantes ao do Bright White e as recuperações deles, tá? No Paris Saint-Germain, o Kimpembe acabou se machucando, foi em fevereiro de 2023, ruptura completa do tendão de Aquiles, e ele voltou 9 meses depois, tá? Ele voltou aos treinos em novembro de 2023 e aos jogos em agosto de 2024. É uma diferença
bastante considerável, né? Mas esse é o caso do Kimpembe. O Dick do West Brom, Inglaterra, teve uma ruptura em abril de 2023 e retornou aos gramados em janeiro de 2024. Também 9 meses de recuperação. O Garnacho, que é jogador do Manchester United, ele fez uma cirurgia em 2023 e teve um retorno competitivo aos jogos em 7 meses, tá? E tem também o caso, esse mais antigo, para quem se recorda, aqui no Brasil, do Henrique Dourado. Ele era jogador do Flamengo na oportunidade, teve um problema no tendão de Aquiles e ele passou por 8 meses de recuperação, o Henrique Dourado, tá? A cirurgia que foi feita lá em 2019. Então, como conclusão do caso do Bright White, para um jogador como o Bright White, que depende da aceleração, né, depende do arranque, ele é um atacante, a estimativa mais comum de recuperação está entre 6 e 9 meses. Mais alguns meses, inclusive, tá? Tirando esses 9 aí, como máximo, para recuperar confiança, potência, ritmo de jogo. É muito tempo parado. Eu tô falando aqui de 6 a 9 em recuperação física, para ele estar apto a jogar. Mas para se recuperar, ter ritmo de jogo, recuperar confiança, que é um negócio bastante complicado, a gente tá falando de uma lesão que tu não consegue apoiar o pé, tá? Tu não consegue ir na cozinha pegar um copo d'água. A ruptura completa no tendão é um negócio muito duro. Então vai levar muito tempo. O que eu quero dizer com isso é que o Grêmio tinha planos para a temporada de 2026 no mercado de transferências. E esses planos não envolviam a contratação de um centroavante. Parece que o Marcelo Marques vai ter que recalcular a rota e contratar um centroavante. Porque se Bright White levar 9 meses para se recuperar, a gente está falando aqui de um jogador que ficará pronto ali em meados de julho, mais o tempo para voltar, né? Para conseguir ter confiança, tem todo um primeiro semestre a ser jogado. Não sei como isso vai impactar na estratégia, naquilo que é pensado no bastidor, mas certamente a contratação de um atacante vai ser discutida. Até pela necessidade que o Grêmio tem hoje, só tem o Carlos Vinícius e o Henrique, o André Henrique, como opção. São momentos, faz parte do futebol, são lesões que a gente não consegue imaginar, mas que elas vão acontecendo. O bastidor entristece. As pessoas gostam muito do Bright White e essa lesão acaba tirando ele dos gramados. Lembrando que o Bright White renovou o contrato, tem vínculo maior com o Grêmio, vai até final de 2026, e é um jogador caro, né? É um jogador bastante caro, mas isso não é o momento de se discutir agora. O fato é a recuperação e que ele tem uma boa. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.